Meus queridos e amigos, irmãos, paz e graça, que Deus nos abençoe nesse dia e que a força do Senhor esteja conosco. Irmãos, eu estou diante da palavra do bom mestre. Minha Bíblia está aberta no livro de Efésios, no capítulo 6, e no verso 10 em diante. Gostaria de meditarmos com os irmãos em algum texto deste versículo. Porque eu preciso falar algumas coisas concernente um vídeo de um pastor que eu vi no podcast. E eu, como faço parte da igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eu não posso ficar quieto. Embora confesso que eu não sou ninguém na fila do pão, irmãos. A igreja de Jesus, por aí afora, ninguém me conhece. Mas de uma coisa eu sei, o meu Deus me conhece. Eu não sou conhecido entre muita gente aí fora das igrejas grandes pastores, obreiros, grandes lugares, grandes eventos. Não sou conhecido, ninguém me conhece. Mas o meu Deus me conhece. Disso eu tenho convicção e certeza que o meu Deus me conhece. Olha o que está escrito aqui. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Queridos e amados, revesti-vos de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus, para poderes ficares firmes no dia mau. Irmãos, o que me levou a meditar sobre esse texto foi algo que eu vi num podcast no começo dessa semana, de um pastor jovem, mas já famoso, conhecido no Brasil inteiro e acho que até fora do Brasil. E a palavra dele, como se sendo um jovem, mas é muito conhecido, tem peso. E ele me disse algo que me preocupou. Ele me disse algo que me deixou preocupado. Porque ele disse o seguinte, duas coisas que ele me disse que me deixou preocupadíssimo. Primeiro, o entrevistador perguntou para ele se ele pregaria em igrejas pequenas. Ele disse que não. Não prego em igreja pequena porque eu não quero contribuir com as heresias que são pregadas em igrejas pequenas. Eu não vou. Primeiro, eu quero dizer para esse pastor que quem nasce grande é filho de monstro. Que toda a igreja hoje que é grande, um dia ela foi pequena. Isso não quer dizer que todas as igrejas pequenas têm heresias, são hereges. Não tem um ensinamento adequado, correto, fiel, sincero. Tem muitas. Como tem igreja grande também sinceras, corretas, temente a Deus, como tem muita pilantragem em muita igreja grande também. Então você não deve levar ao extremo. Porque a igreja pequena ele não vai, não é porque é por causa da heresia, não. É porque a igreja pequena
O máximo que pode dar para ele é R$200, R$300. E ele só vai onde dão milhões. 10, 15, 20 mil reais. É por isso que ele não vai à igreja pequena. Segundo, ele disse que se um bandido entrar dentro da casa dele para atacar a família dele, que vai receber bala. Vai receber bala. Isso quer dizer que ele tem arma de fogo, 38, pistola, R15, sei lá eu que tipo de arma, mas que ele tem, porque ele disse que se entrar vai levar bala. Irmãos, isso me preocupa. Porque uma coisa é pregar a palavra e outra coisa é crer no que prega. Mas esse texto que eu acabei de ler, tenho convicção e certeza que ele já pregou sobre esse texto dezenas e centenas de vezes por onde ele já passou. Ele já pregou sobre esse texto. Tomai todas as armaduras de Deus. Quais são as armaduras de Deus? Palavra, primeiro. Oração, jejum, fidelidade, sinceridade, verdade, honestidade, caráter. São armaduras que nos protegem das investidas do mal, das investidas do diabo. Se alguém rouba, é porque o diabo está por trás daquela pessoa. Se a pessoa saca de uma arma e tira a vida de alguém, é porque o diabo está na vida daquela pessoa. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o diabo que usa as pessoas. Está aqui escrito, acabei de ler. Agora, é preciso não só falar, mas crer no que fala. Porque esse tipo de pastores, esse tipo de obreiro, eles pregam, mas não crê no que prega. O alvo deles não são alvos, o alvo deles não são o céu, o alvo deles é dinheiro, é enriquecimento. Porque se cresce de fato no que prego, irmão, jamais falaria um negócio desse. Ele foi contestado por pastor Gilvan, que imediatamente, numa mensagem, pregando numa igreja, ele falou exatamente isso. Que quem defende ele é o Deus que ele serve. Ele não precisa de armas, e nem tampouco eu. Porque nós já temos a nossa própria arma. Que Deus nos concedeu para lutar contra os seres espirituais, não contra as pessoas. Ladrão que entra na casa de alguém ou saca de uma arma para matar, ele está sendo usado pelo diabo, não é ele, mas é o demônio. A igreja tem as armas para combater esses demônios, que é a palavra de Deus e aquilo que ela nos ensina. Mas uma coisa é pregar e outra coisa é praticar. Aqui na igreja que congrego, pequena, não vou nem dar o nome, senão vai escandalizar as pessoas. Pequena, mas se ensina a palavra. Agora, falar, todo mundo fala. Na casa de uma irmã aqui, tem um papagaio que ele louva e glorifica. Falar, ter papagaio fala. Mas uma coisa é crer naquilo que fala. Crer naquilo que prega. Como é que você prega que Deus é Senhor da sua casa? Que a Bíblia diz que quem guarda a sua casa é Deus. Quem guarda a minha casa é Deus. Se Deus não guardar a sua casa, então é em vão aqueles que o guardam. Você pode botar cerca elétrica, vigia, câmara, e devemos fazer isso? Sim, devemos fazer. Se você tem uma câmara, você coloca. Se você puder botar cerca elétrica, você põe. É um direito nosso. É a nossa obrigação. Mas a verdadeira proteção vem de Deus. Me aponte Jesus
com uma arma, embora não era de fogo na época, mas uma arma branca, uma espada, uma lança, para se defender dos seus inimigos. Pelo contrário, quando Pedro sacou de uma espada, que aqueles homens o vieram prender, que sacou de uma espada que cortou a orelha do filho do sumo sacerdote, Jesus interviu. Irmãos, e o que foi que Jesus disse para Pedro? Guarde a tua espada, porque quem lança a mão da espada vai morrer por ela. Se a Bíblia diz que Deus nos guarda a nossa casa, é preciso crer. Você só vai ver se Deus realmente é fiel no que Ele está dizendo quando a hora chegar. Quando esse momento chegar. Mas para esse povo, quando o momento chegar, ele tem um 3/8 na casa dele. Está arriscado morrer ele e a família dele inteira, ele com 3/8 na mão. Porque foi isso que Jesus disse para Pedro. Quem lança a mão da espada vai morrer com ela. Tem mais. Fora esse cidadão que falou isso, tem um outro, famoso, líder de uma igreja imensa no Brasil e fora dela, que chamou o louvor de uma cantora que eu nem a conheço. Foi também a primeira vez que eu a vi, esse louvor. E confesso que não ouvi nada demais. Simplesmente o louvor fala que nós devemos voltar a pregoar o céu, a pregar arrependimento, a voltar a orar, a voltar a buscar a Deus. E esse cidadão chamou esse louvor de lixo. Por quê? Porque eles não vivem o que falam. Eles não vivem o que pregam. Mas tem imagem deles descendo de um carro de mais de 200 mil reais. E um monte de babaca ao lado dele, beijando a mão dele. Por que os pastores, a maioria, não estou dizendo todos, não falam contra isso? Porque pregam na igreja que ele preside. Porque se falar, as agendas fecham. Nenhum deles pregam mais nas centenas de igrejas do qual ele preside. As portas se fecham. E esse povo vive do dinheiro da igreja. Não só do dinheiro da igreja, irmãos, mas do dinheiro de corrupção. Porque estão tudo enfiados na política. Estão todos eles enfiados na política. Não é só do dinheiro da igreja, mas é de um sistema fechado. E exatamente o louvor dessa moça diz que Deus vai tirar a igreja de dentro da igreja, e é a pura verdade. Que o que nós vemos por aí tem um sistema corrupto na igreja, que usurpou a igreja. É a igreja que passa de pai para filho, são eles que mandam. Ninguém de fora entra. O sistema, quando está corrupto, é assim, é um bloco que ninguém de fora entra. Se tentar ir bater de encontro ao sistema, morre, sai de cena. A maioria dos pastores que se não levanta contra esse tipo de situação é porque vive de agenda desse povo. É igual o cidadão aí que diz que não vai na igreja pequena. É lógico, o mais que você vai tirar de uma igreja pequena é 200, 300 reais. Quem sabe até nem isso. Mas quem faz a obra de Deus não vai em igrejas pregar ou louvar ou adorar a Deus em busca de dinheiro. Vai lá para adorar a Deus. Simplesmente isso. Jesus, quando enviou os discípulos de 2 a 2, ele diz: entrai nas casas, comei do que lhe for oferecido. Se a igreja tiver uma oferta para te dar, amém. Se ela não tiver, glorificai a Deus, porque Deus é fiel para te sustentar.
Mas hoje é o sistema que está impregnado. Esse sistema corrupto que está na vida de muita gente, que o alvo deles é a glória do mundo, é o enriquecimento. Além de ser enriquecimento ilícito, porque Deus não aprova isso. Tomai todas as armaduras de Deus. Por que esse povo não confia? Porque eles não vivem. Falei a semana passada na igreja. Como é que o cara vai falar de pecado na igreja se ele está no pecado? Como é que o camarada vai falar da verdade na igreja se ele vive na mentira? Ele não fala. Por isso ele diz que tem uma arma dentro de casa para defender, porque não é Deus que defende a família dele, porque ele não acredita. Mas ele acredita pregando para o povo. Mas ele chega nas igrejas e fala para receber dinheiro do povo, ele fala um monte. Que Deus faz, que Deus acontece, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, mas na hora que ele precisa, é o 38 dele é quem fala na frente. Abre os olhos, igreja de Jesus. Abre os olhos para esse tipo de obreiros, pastores que estão me ouvindo, que ainda teme a Deus, Não leve esse tipo de gente para a sua igreja. Não tire o dinheiro do povo tão suado, trabalhador, que leva o dízimo de oferta para a sua igreja, para onde você preside, em prol da obra de Deus, para você tirar esse dinheiro para dar para esse tipo de gente. Não faça isso. Pegue esse dízimo e essa oferta e ajude famílias na sua igreja que precisa, que necessita. Um remédio para um irmão ou irmã que está enfermo, que está doente. 1 quilo de feijão e de um arroz para alguém que está necessitado dentro da própria igreja que você preside. Mas não pega o dinheiro que é suado desse povo trabalhador que serve a Deus e enche o bolso desse povo que não acredita em nada daquilo que eles pregam. Eu quero que alguém me aponte Jesus sacando de uma arma para se defender. Os apóstolos da igreja primitiva fazendo isso. Pelo contrário, muitos foram decapitados, mortos de forma terríveis, mas não lançou mão de arma nenhuma para se defender na hora que foram confrontados. Pelo contrário, entregou a sua vida por amor a Deus. Mas hoje o evangelho que se ensina é esse. Se entrar na minha casa, leva bala. Desde quando isso é evangelho, irmãos? Se você não acredita que Deus possa te livrar nos dias maus, então o que você está fazendo com a Bíblia na mão? O que você está fazendo dentro da igreja se você não acredita nele? Se você não acredita naquilo que você prega, naquilo que você está lendo? E o pior, você ensina. Isso é fariseísmo. Você ensina o povo uma coisa, mas você não acredita em nada daquilo do que você está ensinando. Quando você precisa de um bem financeiro, você sabe muito bem onde recorrer. O grupinho. O sistema fechado. É só fazer uma agenda. Nessas megas igrejas. Volto a falar que nem todas estão nesse mesmo patamar desse povo. Tanto as grandes como também as pequenas. Tem igrejas sérias grandes, tem igrejas sérias pequenas. Mas o cidadão disse que ele não vai na igreja pequena porque só tem heresia e ele não vai contribuir com isso. Ele não vai porque não tem oferta gorda para dar para ele. Não tem isso aqui, ó.
Isso sem contar que eu já vi várias vezes na internet o calote que ele já deu em muitas igrejas, porque a outra pagou mais. Um evento público da prefeitura pagou mais e ele largou a igreja que ele tinha um compromisso, largou por causa da oferta de uma prefeitura e ele largou a igreja na mão. Foi o que eu disse no começo do vídeo. Sei que esse vídeo não chega a essas pessoas, porque quem sou eu na fila do pão? Nada, ninguém me conhece. Só que me conhece é meia dúzia dos irmãos da igreja que eu congrego. Mais umas 3 ou 4 pessoas aqui que me vê pela internet dos vídeos que eu posto. Mas de uma coisa eu sei, irmãos. Tenho convicção que o meu Deus me conhece. O Deus que me arrancou das ruas de São Paulo, debaixo de marquises, dormindo debaixo de carro. Ele desceu dos céus e foi lá debaixo de um carro. Me arrancou de lá de baixo e salvou a minha alma. E até então, nunca me deixou faltar o pão. E eu nunca saí pedindo coisa alguma a quem quer que seja. Esse eu conheço. Este Deus que eu prego, eu conheço. Eu sei quem ele é. Eu conheço a voz dele. Ele falou comigo. Dormindo na rua. Morando na rua. Foi de lá que ele me tirou. Esse eu prego. O que eu luto todos os dias para pôr em prática. Sei que não é fácil, é difícil, é uma luta tremenda você pôr em prática o que a Bíblia diz, não é fácil, porque eu sempre digo, a palavra de Deus não é da terra, ela é do céu. Se fosse terreno era fácil, mas não é. Mas temos que fazer, temos que pôr em prática o que Deus diz na sua palavra, porque Ele garante o que diz, Ele honra o que diz. Deus não é menino, nem tampouco é homem, para falar uma coisa hoje e desfazer amanhã. O Deus que eu conheço, não. Eu tinha muito mais para dizer, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu o farei em outra oportunidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, querido. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.